Olá, o Personalidades de hoje vai entrevistar João Batista Pereira, o mais lindo da coloninha. Isso são palavras dele, não são minhas, eu juro. Eu vou conversar com Sarará. Tudo bem, Sarará? Palavras minhas e das mulheres, né? Ah, agora tu arrasou. Mas há 50 anos atrás que elas diziam. Hoje nem a minha mulher me elogia mais. Tá difícil hoje. Falar nisso, difícil foi te entrevistar, porque eu tô atrás, há um tempão, e tu és uma pessoa bastante ocupada, ainda bem, mas também porque tu passaste por umas inquisiras, umas coisas aí, né? Como é que tu tá agora? Já que tá se falando disso aí, de cirurgias, eu só acho que eu sou o recordista aqui em Araranguá. Eu fiz 4 cirurgias no lado esquerdo, né? No rim esquerdo. Até perder. Daí quando não deu mais, perdi o rim esquerdo. E hoje estou com o direito funcionando, mas recentemente, 4 meses para cá, eu já fiz 2 cirurgias. O rim direito eu fiz 6 cirurgias já. Total de 6 com mais 4, 10. Eu gastei, eu não. Eu sempre estou encostado, mas encostado não no SUS, eu estou encostado na minha mulher faz horas. Ai, que bom. Explorando ela. Eu digo que eu sou o gigolô da minha esposa. Ela é professora, mas tu sabe, tu também és, né? Mas ela, o que ganha não dá para manter com medicamentos, mas se depender só do governo, tanto estadual como federal, e planos do SC Saúde e outros planos aí que existem, né? Eu teria morrido. Fui investido em mim R$37 mil na cirurgia quando eu perdi. Já fiquei 6 meses entre Unimed e Araranguá, que era o plano da Unimed, depois o governo que entrou trocou, eu digo estadual, passou para o SC Saúde. Além do que foi gasto assim, de empréstimo que a gente fez e tudo. Então, passei, graças a Deus, hoje eu estou com um rim só, já foi operado 6 vezes, que é o rim direito, mas eu me sinto bem e agradeço a Deus. Em primeiro lugar, depois a minha esposa, que durante os 6 meses que eu fiquei no hospital, ela me acompanhou todos esses meses, né? E às vezes eu me acordava, ela estava olhando para mim e disse assim: tu é apaixonada por mim mesmo? Ela assim, linda. Tá morrendo e ainda tá brincando. Mas eu acho que isso que é legal também, Sarará, porque a gente te vê e sabe que essas dificuldades todas que aconteceram tal, e tu sempre com um sorriso, tu sempre pra cima, eu acho que isso também dá mais vida, né, pra pessoa. Eu já fui uma pessoa revoltada, porque eu sofri muito. Faz uns 15 anos que a gente agora, os últimos meses, depois da última cirurgia, que eu estou me sentindo bem mesmo assim. O médico até disse: tu tem 6 meses para vir aqui. Eu disse assim: para quê? Para me operar de novo? Eu disse: não, para mim não me incomodar, tu vai te dar umas férias de 6 meses. Mas eu devo tudo para minha esposa, porque foi ela que aguentou até nos últimos instantes, que eu já estava até desistindo. Eu tinha prometido de não falar mais nos meus problemas assim de saúde, porque parece que cada vez que eu falo, agrava mais ainda. Mas eu acho que é legal o pessoal saber também, porque muita gente não soube, né? E essa referência à Inês, né? Eu acho que essa referência de cumplicidade de vocês. Aliás, tu trouxeste aqui um álbum. Esse aqui é o dia do casamento de vocês? Mas não mostra as primeiras páginas aí, porque eu já era feio. Eu acho que ela estava com conjuntivite. Ou naquela época não tinha... eu sou obrigada. Esse aqui é tu? Não, né? Aí até... No dia do meu... Sim, eu era magro, né? Gente, mas é muito diferente. Eu era magro e feio, hoje eu sou gordo e bonito. Tu acha que tu era feio? Eu acho. Porque... Mas sempre teve uma que ainda olhou para o meu lado e disse assim: vai ser isso aqui que vai me aturar 38 anos. Sabe que nós vamos completar 39 anos o ano que vem, de casados? Que é aquela coitadinha me atura, né? Quanto tempo vocês namoraram? Eu conheci ela, eu tinha 18 anos. Bem novinho. Bem novo. Depois, nós começamos a namorar 2 anos depois, quando eu comecei a fazer show. Eu era apresentador dos shows que eram realizados ali pelos artistas da Rádio Araranguá, era a Gula, tinha as duplas que participavam da programação da Rádio Araranguá, que tinha o Antônio Rosa, tinha o Benjamin Rosinha Valim, que era o esposo da Rosinha, tinha Toninho Maninho,
É, uma porção de dupla, o Cardeal. E uma infinidade de artistas daquela época que cantavam, mas só músicas sertanejas. Hoje mudou muito, né? Hoje o artista é artista de figurinha, que é só uma época, depois preenche o álbum, acabou-se, né? Artista de 1 ano, 2 anos. E tu já estava metido nisso, então, desde novinho? Eu conheci ela através de shows. Eu fui a uma festa lá, um aniversário do irmão dela, que já faleceu. A gente se conheceu, depois eu... Nessa festa? Daí eu ia para malandragem, baile no Meleiro e coisa, não tinha lugar para dormir, eu ia para lá, né, dormir na casa dela. Depois a gente foi se conhecendo mais e com o tempo deu certo. Depois de uns 4 anos, daí... 4 anos você namoraram? Casamos em 1976. E namoramos assim, noivamos, ficamos 4 anos noivos e namorando, né? Ah, mas vocês eram muito jovens, né? A minha vida foi quase que totalmente com a família dela e com a minha, assim, até foi pouco tempo, com os meus familiares, irmãos e coisas, porque eles não saíam, não era de realizar festas em casa, então eu me apeguei mais assim com a família dela. E a família dela era assim, de fazer festas, de encontros? Sim. Da época de matar porco em casa, fazer torresmo, eu não gostava. 3 dias de festa? Não gostava, não. Gosto até hoje, mas não posso comer, né? É torresmo, é morcilha, salame, tudo coisa bem natural. Tudo assim. Tudo diet, né? Ô, meu amor. Esse é o casamento deles, que lindo. E aí, quando que veio o primeiro filho? O primeiro veio em 78. Hoje ele é o recordista também em faculdade, que ele não concluiu até hoje. Ele vai 3 meses, 4 meses e depois desiste. O outro, meu filho, formou-se o ano passado, ele é a namorada, e este ano ele fez o curso da Polícia Militar, passou, encontra-se lá na Içara, exercendo a função dele de militar, né? E eu sou contente com os 2 filhos, porque graças a Deus não são drogados, são pessoas compenetradas, né? Como é que é o nome deles, os 2? O mais velho é a Leon. A Leon é um sonho que eu realizei quando eu tinha 16 anos, eu sonhei que tinha o primeiro filho meu, tinha o nome de Aleon. Daí eu procurei. Tu sonhou isso? E sonhei quando eu tinha 14 ou 16 anos, por aí. Já sonhei que eu era casado, eu era pouco malandro, já estava casado com 14 anos. Daí, aí eu tive o segundo filho que faleceu. Aí quando tu chegou para Inês e disse assim, olha, se for menino vai ser a Leon. Ela já sabia? Não, o pai dela não quis, porque disse que era um nome muito difícil. O pai dela tinha pouco estudo e era lá do interior, né? Então eu disse que era a Leon e disse, olha, vai ser a Leon e acabou-se. E o meu sogro dizia assim, botar nome difícil, né? Era difícil. Mas é uma pessoa que eu agradeço demais. No começo, eu me considerava adolescente e fui ajudado muito por ele. Me deu muitos conselhos que eu achava ruim na época, né? Também ele só saiu, voltava para casa, casado já, esquecia tudo também, né? Mas ele me orientou bem. Ele e a minha sogra já faleceram todos os 2, né? Faz uns 10, 12 anos, mas devo muito a eles. E o mais novo? O mais novo é o Murilo, esse que está em Içara, que é militar. Esse sempre foi o mais organizado. Não que o mais velho... Por isso que ele é militar. O mais velho já casou, isso é normal, 2 vezes, mas o mais novo já pegou uma, mas não casou ainda, mas está vivendo com ela. Ele é mais direto, eles têm um foco. Não, aquele é. Ô, Sarará, mas agora deixa eu voltar numa coisa que tu falaste. Daí tu começou a trabalhar com a rádio, com os eventos e tal. Mas o que te levou a isso? A tua família tinha alguém assim? O que te levou a isso? A minha família, todas elas já eram as pessoas assim, mais pacatas, umas pessoas inibidas, né? E da minha família, meus irmãos, o meu pai. O meu pai veio para cá com 24 anos, em 1930, 40, para Araranguá, e nunca se foi uma vez no centro, era muito tempo atrás, e não saía de casa. Mas era sanfoneiro, a carteira dele que ele tinha, era uma carteira simples, o registro dele na época era artista, com TH. Sério? Artista, que ele tocava gaita de 8 baixos, 16 baixos, uma gaitinha tocava em cima da perna ainda. Ele disse que com 3 músicas ele fazia um baile, daquele tempo começava às 8 horas, das 8
chegava meia-noite, era o máximo meia-noite, 1 hora tinha que encerrar, porque depois lá não... O pessoal, à noite, escuro, e era mais difícil, né, para ser assaltado. E tu sabe tocar algum instrumento, não? Eu não toco, eu tenho os irmãos todos eles, um tocava gaita, outro tocava violino, tinha um irmão que era deficiente, ele físico, ele tocava muito, era qualquer instrumento, dava para ele um instrumento, um violão com uma corda só, ele escutava uma música, ele tocava com uma corda só. Aquele era o verdadeiro artista, porque os outros eram tudo imitações, né? Todos eles eram imitações, e eu sempre eu fiz a primeira música que eu comecei, veio aquele dom, compositor, com 12 anos. Já fiz uma música já meio romântica, né? Tu lembra dessa música, não? Da letra um pouco, Como é que ela... diz um pedacinho pra gente da letra. Venho recordar sonhos de um amor que eu perdi, sonhos tão lindos de você que eu jamais esqueci. Na minha juventude eu fui alegre e feliz. Hoje recordando um grande amor que eu sempre quis, mas a letra até bonita. Essa música com 12 anos. Essa música daí eu terminei faz uns 10 anos atrás, dei pro João Medalha, ele gravou. O nome da música é Recordações, que eu já tinha tido uma namorada já naquele tempo. Com 12 anos? Eu tinha 12 e ela tinha 9. Ai, gente, que absurdo! E foi a minha grande paixão da adolescência, ali, até conhecer a Marinês, né? Claro que eu tive antes até conhecer a Marinês, eu tive mais umas 3, 4 mulheres. Mas a outra era amiga de escola, apesar da idade, que dava 12 para 9, dava 3 anos, né? Tá, então quando tu escreveu, tu estava sentindo aquilo mesmo, o amor e tal. Não, eu sentia mesmo. Era um amor paixão, fidedigno. Que quando ela foi embora, porque o pai dela desconfiou que ela estava grávida de mim, daí já era com 17 anos. Eu já estava achando que bateu o recorde grávida com 10 anos. Não, daí com 17, que daí ela tinha ido embora, depois voltaram. O pai dela era fiscal da exatoria estadual, fiscal. Nem vamos falar para ninguém ficar depois. Não, mas ela não mora, já morreu também. Isso aí faz muito tempo. Tá, vamos voltar. Daí tu fez a música, daí tu começou a escrever música. Tá. Mas tocar tu não tocava? Não, eu venho inspiração, às vezes à noite, eu me acordo, já tenho que estar com o celular para gravar. De primeiro era um gravadorzinho. Nem que eu consiga... Tu grava melodia já, não? Melodia e letra. Não pode. A maioria das músicas eu faço já com a melodia e a letra, vou encaixando assim. Mas tu sonha a música? Tu sonha? Por isso tu ouve ela? Sim, por isso que eu digo para muita gente que a música é um espírito que está vagando. E esse espírito encontra uma pessoa e tem que descarregar a música. Eu tenho 6 músicas gravadas pelo João Medalha. A última eu fiz no hospital. Araranguá, longe de ti eu não posso mais ficar. Quanta saudade mora no meu peito, quanta beleza nesse lugar. Longe de ti eu não posso mais ficar, ó meu querido Araranguá. Terra de sonho e de mar, também possui o sopro do vento. Para os dias de verão, tem as belezas do Morro dos Conventos. Cidade das avenidas, e vai lá e vai aqui, tem os rios, depois que conta a história. Mas é uma letra que eu fiz porque achei que eu não ia voltar mais de Criciúma. Sério? Tu chegou a pensar isso? Foi no ano que eu fiquei lá, 6 meses. Nossa. Fiquei lá, vinha em casa de vez em quando, mas quando eu disse, tô mal mesmo, acho que é. Ô Sarará, que lição que tu aprendeste, assim, de ficar resignado 6 meses num hospital e ali na mão de médicos? Que lição que tu tirou disso tudo, assim? Eu me revoltei uma vez, até contra Deus. Foi a única vez, depois me arrependi. Até me emociono porque foi acreditando em Deus, em Jesus, que eu voltei a ser o que eu era. Eu, às vezes assim, analisando e pensando sozinho, muitas vezes matutando, como se diz, né? Ser livre, não tinha visita, porque daí já era, às vezes, altas horas da noite, me acordava. Eu achava assim que eu não merecia aquilo ali, porque apesar de ser uma pessoa brincalhona, mas nunca fiz um mal para ninguém, eu sempre tento ajudar. Eu nunca estou me vangloriando, porque eu tenho contato todos os dias com Quirino Mazuco, que é uma das pessoas que eu mais considero, eu tenho vários amigos, não vou dizer que é só ele é uma das pessoas que eu considero como meu amigo. Daí eu vou no calçadão, ô Sarará, como é que tá, Sarará? E ele diz assim, eu saio daqui para dar 200 metros para ir
no bar, eu acho que o Edgar me conhece bem, que é o câmera hoje. Não. Daí o Edgar sabe ali que muitas vezes ele está conversando comigo ali, passa, ô Sarará, outra coisa, daí ele vai na frente tomar café, então, volta e diz, o café está pago lá. Então eu me acho bem, me acho assim uma pessoa não diferente dos outros. Eu acho assim, que por isso que eu me revoltei e achava que não merecia isso, porque era uma pessoa assim que eu acho que merecia por parte de Deus, na época, quando eu estava revoltado, que eu não devia passar por aquele momento ali, um momento tão difícil que eu passei. Mas, graças a Deus, as enfermeiras lá, elas fechavam a porta para... Eu estava doente, com dor, mas eu contava... Não piada, porque não tem programa de humorismo, um programa humorístico, né? Mas eu alegrava as pessoas. Pois eu, quando saí do hospital... Eu entrei dia 1º de julho, saí dia 31 de dezembro, que foi na véspera do 1º do ano. Os médicos e as enfermeiras fizeram camarão para mim, que não existia. Porque ela chegava com aquela sopa, 2 batatinhas boiando assim, e a cebolinha verde assim, eu disse, como é que está o camarão hoje? Aí, eu não acredito. Eles acharam assim que eu só queria comer camarão, esse infeliz aí nunca comeu camarão na vida. E daí eles fizeram. Era numa véspera de 1º do ano, que era dia 31. Daí só tem uma surpresa para ti, tu vai ter que ficar aqui, tu vai sair só depois do almoço. Já tinha sido liberado e eu fiquei lá. Eu disse, o que eles querem comigo? Mas eu achei assim que era porque o médico tinha liberado, dado alta só naquele horário. Aí eu sei que vieram com camarão, abriram assim, camarão. E disse assim, ainda disseram assim, as enfermeiras e as atendentes ali, faxineira e enfermeira e tudo. Daí eu peguei e disse assim, não. Então daí saí mais contente. Imagina. Mas aí cheguei em casa, deu outra, me deu uma cólica forte de rins, né? Uma cólica renal. E eu disse, eu sentei no sofá, não falei para ninguém, disse, agora você está para morrer mesmo. Estava tudo na festa do 1º do ano já isso aí. Mas está tudo bem. Eu, se tiver que fazer mais 5 cirurgias, eu faço. Vou agora com fé. Sempre fui com fé, só uma vez que eu te falei que eu me revoltei. Porque é uma prova mesmo, né? É uma grande prova pra gente. Tá, mas vamos voltar. Lá nós estávamos falando daí... Comecei na rádio. Como é que tu começou na rádio? Em 70, eu fui presidente do Grêmio Estudantil do Colégio Estadual de Araranguá. Inclusive, de sala eu já tinha sido presidente desde o 1º ano. Daí no último, que interessante. Sempre fui. Um líder nato. Daí comecei a me apaixonar demais, daí eu dei driblei o colégio, driblei, naquele nós dizia, ao meu tempo era de criança, era librei. Daí fui presidente, tinha direito ao ingresso do cinema. Por ser presidente? Sim. Que malandro. O que mais que tinha? E o programa da Rádio Araranguá, que era o programa estudantil, das 7 às 8 horas, faz muito tempo que eu já nem... Ela falava sobre o que daí? Só as notas estudantis. Não acredito, que legal! As programações. Que interessante! O primeiro que começou a fazer programa estudantil do Colégio Estadual e do Grêmio Estudantil foi o Arilto Tournier, que depois foi professor também do Colégio Estadual. E eu concorri com o Arilto, que ele já tinha sido, o Arilto e o Vonei Batista de Carvalho, que hoje é advogado lá em Florianópolis. Foi um dos fundadores do Gerva, em 1970. Por isso que hoje tem muita gente que diz que é fundador do Gerva. Não. O Gerva foi fundado por mim, porque eu era presidente, teria que liberar e ter a autorização também do Major. Major Luiz Fabrício de Lima, que nós chamávamos de Major Lima. Ele consentiu, ele que trocou, o nome não era Gerva, era GEAR. Mas GEAR só um nome assim. Mas daí eram jogos da região ou era só Não, era GEAR e era para ser, o Gerva era para ser só de Araranguá, tá. Mas não era Gerva. Daí foi sugestão dele fazer, ele assim até ele comentou, GEAR eu acho que é um nome assim, vem de geada e neve, coisa, então eu acho melhor vocês trocar o nome e fazer de toda a região. Participaram poucos municípios, o primeiro Gerva. E daí foi no estadual? A sugestão do nome foi ele que deu, o Major Fabrício de Lima, tinha uma filha que era professora, a Exilda, e era da época da dona Olguinha. Eu fui
Eu estudei no Castro Alves, depois, o primeiro colégio que eu estudei até a 4ª série foi no Castro Alves, foi para o Colégio dos Padres, que era, naquele tempo era Murialdo e continua até hoje Murialdo, né? Mas aí tinha a Escolinha Murialdo, que eu fui para a Escolinha Murialdo. Lá eu estudei com o pessoal que hoje é da Vila, não é Vila Batista, é o Buraco Quente. Hoje é Vila Samarina, parece. Né? Estudei com muitos amigos ali, que ali no tempo era só, tinham poucas casas, né? Não, mas peraí, daí o Gerva vocês fundamos em 70. Fundamos em 3 pessoas, E quem organizou tudo esse negócio de convite e ficava hospedado aqui? Cada um, eu levei para minha casa, só os estudantes, e que daqui de Araranguá, pessoal que fazia o normal naquele tempo, do estadual, normal e do ginásio. Era ginásio, primário não levava porque era tudo criança. Então, cada um levava 2, 3, o que podia mais, tinha mais condições. O pessoal da praça ajudou muito. Tinha gente que nem tinha filho estudando, mas daí foi feito. Nós fizemos uma entrevista do Gerva, era com Osmar Nunes. Era um programa que ele tinha, verde e amarelo. Eu sei que era de manhã, depois passou para de tarde. Aí o Vonei Batista era mais da organização de esportes. E eu na música, que nós fizemos um festival, no mesmo ano que foi fundado o Gerva, fizemos o festival de música, que foi feito no cinema. Estudantil? Feito o festival de música estudantil. Tá. Foi feito no cinema. Hoje o pessoal que se diz não sabe desse detalhe. Mas o pessoal que se diz foi depois. Daí veio o segundo Gerva, terceiro. Tu era metido com esporte também, não? Tu gostava de Não, eu tirei o segundo lugar no primeiro Gerva nos 100 metros. Eu corria porque meu pai era um dos maiores. Não foi chuncho? Não. Não, eu participei, mas na hora do festival não aceitaram. Eu queria ser jurado e participar, porque eu fiz uma música. Fiz uma música naquele tempo, eu já estava com 18 anos, aí a cabeça estava funcionando melhor. Eu fiz a música em homenagem ao Major Fabrício de Lima, porque ele já estava nos últimos anos para ir embora, para Minas Gerais. Eu fiz uma música, Saudades de Minas Gerais, e peguei uma pessoa que sabia assim, mais sobre a história de Minas Gerais, para mim ter uma base, né? E fiz essa homenagem, mas daí não deixaram eu participar, porque daí eu acho que eu fiquei bravo na época, mas hoje pensando estava certo. E então tu fosse bastante atuante assim na escola e tudo, né? Sempre fui, né? Eu participei, tirei o segundo lugar nos 100 metros e corrida nós chamávamos naquele tempo de corrida de bastão, um entregava o bastão para o outro. Revezamento, a corrida trocou muita coisa naquele tempo, o pessoal quase tinha pouco conhecimento, né? E daí nós pegamos o auxílio, a ajuda de 3, 4 professores. A Bernadette Serimbelli, tem uma que eu me esqueci o nome, ela também foi embora, ela morava na Cidade Alta, ela era professora do Colégio Estadual, foi embora e eu não lembro mais o nome. Esse tempo foi comentado, mas já faz uns 2, 3 anos, 4 anos que a gente falou assim, uma daquelas pessoas lembrou, né? E uma delas só que lembrou. Daí pedimos o professor Nilson. O Nilson Matos, ele é irmão do Newton Matos. O Newton é escritor, tem não sei se 2 ou 3 livros, mas quem atuou mesmo no começo do Gerva foi o irmão dele, o Nilson, já faleceu, era o esposo da professora Neuzinha. E a gente assim teve ajuda, naquele tempo também as delegações eram poucas, né? Hoje não é tão atuante como antigamente, que participava mais município. Hoje são 12 municípios, parece que foi uma região. 15. 15 já? 15 municípios. Acho que então eu tive maior tempo no hospital, por isso. Aumentou 3 ainda. Foi aumentando e eu não soube. Mas né? A gente vai para o intervalo comercial, mas antes de ir para o intervalo comercial, o Sarará está aqui falando de escola e tal, e eu tenho que falar daquela escola que é do meu coração, né? Que é onde eu confio o meu filhote, meu filhinho que estuda no xodó da tia Joyce desde antes dos 6 meses de idade, e a gente tem que confiar muito mesmo onde deixa um filho da gente, principalmente quando tem que passar o dia todo porque a mamãe trabalha, né? E a gente tem que ter um lugar assim. Não só com a educação de altíssima qualidade, com o pessoal que tem carinho pelo filho da gente, mas educação
com este carinho, os dois juntos funcionando. E há 21 anos o Xodó da Tia Joyce oferece pra gente esse trabalho lindo e importantíssimo para que a gente possa também ser feliz, levar felicidade para os nossos filhos e vice-versa. Eu confio no Xodó da Tia Joyce e depois eu sei que ele vai continuar aí pelo Extensão X até o terceirão, se preparando para a vida. Eu vou para o intervalo comercial e volto já já conversando com Sarará, essa grande pessoa que todo mundo adora. Não sai daí.